Brasil tem uma impressão, o pessoal diz assim que o Brasil não é para amadores, né? Nosso sistema legal, para todos entenderem, assim, a gente fala sobre a hierarquia das normas. Temos a Constituição, que a gente sabe que não é respeitada corretamente no nosso país. Da Constituição, a gente tem as leis federais, aprovadas pelo Congresso. Depois temos decretos, que são atos do presidente que regulamentam a lei. Nós temos portarias, instruções normativas, que são atos dos ministérios, regulamentando os decretos. Podemos ter resoluções de conselhos, por exemplo, a resolução do CNE, Conselho Nacional de Educação, regulamentando a portaria que regulamenta o decreto, que regulamenta a lei. E podemos ter também as leis estaduais e as leis municipais. Então, pensem bem... Só de ouvir já fico meio tonto aqui, só de ouvir. Pense num triângulo. A lei federal está abaixo da Constituição. Então, o que eu quero dizer? Se eu tenho uma lei que só diga o seguinte, está autorizado o homeschooling no Brasil. Se eu tenho uma lei federal, é permitido o homeschooling no Brasil. É reconhecido o direito dos pais, o homeschooling no Brasil. E não traz nenhuma regra. Não traz nenhuma regra. O que vai acontecer? Essas regras vão ser colocadas nos decretos, na portaria, nas resoluções, nas leis estaduais e municipais. Que tipo de regra? O que quiserem colocar. Então a gente tem que entender isso. Não basta ter uma lei apenas sem condição nenhuma. É necessário que a gente tenha uma lei que traga segurança jurídica para as famílias, para que regulamentos inferiores, atos infralegais, não travem, não restringam o direito da família, porque a lei não tratou daquela condição. Vou dar um exemplo. A lei poderia apenas dizer, quem quiser fazer homeschooling, matricula seu filho numa escola ou numa secretaria de educação, por exemplo. Aí, um decreto poderia dizer, o diretor da escola ou o secretário de educação é quem vai avaliar se a pessoa tem ou não tem direito. Ou seja, poderia gerar uma regra discricionária, ou seja, de escolha subjetiva por parte de um gestor. Então, o nosso cuidado com a lei, então é muito importante que todos entendam, é que a lei ela precisa ter todas as amarras necessárias, precisa dizer coisas que a gente até não gostaria de deixar escrito, mas precisa estar escrito para que depois essa restrição não seja colocada em ato infralegal. Porque isso acontece em tudo quanto a gente enfrenta hoje no dia a dia. Esse é o nosso Estado. Nosso Estado é muito burocratizado. O Brasil ele é muito burocratizado. E o Supremo Tribunal Federal, em 2018, quando decidiu que precisava de uma lei, ele disse que a lei precisava tratar dos temas da matrícula, da avaliação, do acompanhamento. Então, a lei precisa tratar realmente desses pontos. Então, eu posso dizer que a lei, hoje, Marcos, ela atende muito bem a decisão do Supremo. O projeto de lei, que foi aprovado na Câmara, atende muito bem. É uma lei que traz várias condições, mas o que nós lutamos para que ela não tivesse, e Deus nos abençoou e nos concedeu essa vitória, foi que a lei ela não poderia trazer nenhuma condição de que impeça uma família de praticar homeschooling. É necessário, muitas vezes a família pode ter que se adequar, pode ter que se ajustar, mas impedir é o que a gente não quer. Uma lei que impeça, porque uma lei que impeça torna ilegal, porque hoje não é ilegal, tornaria ilegal a prática por aquela família. Então, é um jogo de xadrez com a legislação que a gente tem que tomar muito cuidado. E lembrando, não sou eu, não é o Henrique, não somos nós quem votamos, quem escrevemos o texto. A gente fica ali nos bastidores buscando influenciar, contribuir, sugerir, mas são os deputados, são os senadores. Sim. Então, muitas coisas que foram amarradas ali, a gente preferia que fosse mais flexível, que tivesse os contornos, mas fosse mais flexível. Mas não foi. Mas, porém, não trouxe impedimentos. Trouxe algumas condições,
Mas nada impossível, Marcos. Nada impossível.